Evânio Moura, professor de Direito Penal e Processo Penal da Faculdade de Direito 8 de Julho. Eu sou doutor e mestre em Direito Penal e Processo Penal pela PUC de São Paulo, e um dos temas que eu mais gosto de debater e trabalhar com os alunos é justamente o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri ele tem uma origem secular e na nossa Constituição Federal de 88 ele se encontra previsto como uma garantia fundamental. Ele está no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. E o Tribunal do Júri tem tanta importância para o legislador brasileiro e para a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, que ele não pode ser alterado ou extinto, nem mesmo por emenda constitucional, porque as garantias fundamentais são consideradas cláusulas pétreas. Todas as garantias do artigo 5º da Constituição são consideradas cláusulas pétreas. No artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, ao estabelecer o Tribunal do Júri, ele traz os 4 pilares ou os 4 princípios fundamentais do Tribunal do Júri, que seriam o princípio da plenitude de defesa, da soberania dos vereditos, do sigilo das votações e da competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. Esses princípios, eles norteiam, eles balizam, eles direcionam a importância que o legislador e que a Constituição Federal de 88 estabeleceu ao Tribunal do Júri. A soberania dos vereditos, em linhas gerais, significa que eu devo respeitar a decisão do plenário do júri. A decisão do plenário do júri, tomada por 7 cidadãos escolhidos, sorteados de forma aleatória, dentre aqueles que foram alistados como jurados, é uma escolha soberana. Não pode o juiz togado, não pode as instâncias superiores do Poder Judiciário alterar essa decisão dos jurados. Então, a soberania dos vereditos diz que aquela decisão do jurado, aquele jurado que é professor, que é taxista, que é pequeno empresário, que é servidor público, aquele jurado, ele, ao fim e ao cabo, a decisão dele tem mais importância do que a de um ministro de um Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que as decisões das instâncias superiores podem, no máximo, anular a sessão do júri, mas não revisar completamente a sessão do júri. O júri não pode absolver e um tribunal em segunda instância ou em última instância condenar. O júri não pode condenar e o tribunal absolver. No máximo, anular aquela sessão de julgamento para que uma outra seja realizada. A plenitude de defesa estabelece que no plenário do júri, mais que a ampla defesa, que também é uma garantia fundamental do artigo 5º, inciso 55 da Constituição, mais que a ampla defesa, você tem no plenário do júri a plenitude de defesa. Entendendo-se plenitude de defesa como aquela defesa o mais tecnicamente perfeita possível. Embora a perfeição seja algo inatingível, o que se espera no plenário do júri é uma defesa sem qualquer tipo de restrição, de limitação, sem qualquer tipo de peias, sem qualquer tipo de receio. Uma defesa absolutamente plena. Absolutamente plena. O sigilo das votações existe para proteger o jurado. Afinal de contas, o jurado, apesar de ser o juiz, é o cidadão comum. No outro dia ele vai voltar para a empresa onde trabalha, para a repartição onde trabalha, para o bairro onde mora. Ele não tem as prerrogativas de um juiz togado, de vitaliciedade, de inamovibilidade, de irredutibilidade de vencimentos. Então, para que a decisão do jurado não sofra qualquer tipo de interferência, de sugestionamento ou de coação, preserva-se o sigilo das votações. Por isso é que o Código de Processo Penal fala em sala secreta, que é o local para onde são convidados os jurados para proferir o julgamento, respondendo aos quesitos formulados pelo magistrado. E, por último, o Tribunal do Júri existe para julgar os crimes dolosos contra a vida. Hoje nós temos 5 crimes dolosos contra a vida, 4 mais 1 se desdobra em 2, que é o homicídio e também o feminicídio, com a nova lei que estabeleceu o artigo 121-A do Código Penal, o induzimento, instigação ou participação em suicídio, o infanticídio e o aborto. O aborto em 3 modalidades: o autoaborto, o aborto com consentimento e o aborto sem consentimento.
Estes são os crimes dolosos contra a vida. Qualquer um destes crimes, tentados ou consumados, serão julgados pelo tribunal do júri, onde deve prevalecer uma nova instrução em plenário na segunda fase do julgamento e onde os debates possuem uma relevância crucial, porque o princípio da oralidade ele é superestimado nos julgamentos do tribunal do júri, na medida em que tanto a acusação quanto a defesa devem fazer as suas exposições para os jurados no plenário, na sessão de julgamento. Após os debates, é formulada a quisitação. Após respondidos os quesitos, é lavrado o veredito e o júri, de forma soberana, decide se condena ou absolve o réu. Em síntese, é isso o que poderíamos realçar de relevante sobre esse instituto tão importante para o direito brasileiro, que é o Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri Popular. Muito obrigado.